Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Sociologia e essa aula é simplesmente para a gente corrigir uma atividadezinha fácil, simples, apenas 3 questões. Então vamos lá, 3 questões. Escola Antônio Custódio Mesquita, mais uma atividade domiciliar. Professor Tiago, disciplina Sociologia e a série segundo ano. Eu coloquei isso aqui para vocês terem atenção de que nós já estamos na nossa quarta atividade, que foi aplicada no dia 4/6. E eu disse a vocês se consultasse o livro nas páginas 173 e 175, que é onde vocês encontrariam o assunto para as nossas respostas. Então vamos lá, questão 1. Um regime político que pressupõe a existência de um governo direto ou indireto da população, mediante eleições regulares para os cargos administrativos do país, do estado ou do município. A letra A, democracia. Letra B, oligarquia. Letra C, tirania. E letra D, aristocracia. Então vamos lá. Pessoal, mais uma vez, aconselhando vocês, sempre prestem bastante atenção no enunciado da questão. Eu digo isso porque vocês irão encarar provas de concurso público, vestibulares, prova Enem, diversas. E é extremamente importante, principalmente na área de ciências humanas, que vocês prestem bastante atenção no que diz o enunciado. Mas na verdade isso é uma regra para toda e qualquer questão, não importa qual assunto. Sempre é extremamente importante vocês estarem prestando atenção nas palavras-chave do enunciado da questão. Então vamos lá. A nossa questão diz: o que nós estamos trabalhando é um governo direto ou indireto da população, ou seja, a população participa, que tem como característica eleições regulares para cargos administrativos do país, do estado ou do município, ou seja, presidente, governador e prefeito. Então tem uns itens aqui mostrando para nós diversos tipos de governo. E é justamente a letra a nossa resposta correta. Por quê? Porque democracia ela tem como fundamento justamente a participação da população de forma direta ou indireta para o futuro da cidade. Que na verdade essa palavra democracia ela surge justamente na Grécia Antiga e ela tinha como fundamento retratar justamente as assembleias que aconteciam para tratar assuntos do futuro da polis, que era a cidade-estado. Então, essa palavra democracia, ela tem principalmente como definição geral o poder do povo. É quando o povo ele tem participação nas decisões política, nas decisões administrativas públicas no que diz respeito à política. E o que seria oligarquia? Na verdade, a oligarquia é um poder exercido por um pequeno grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, eles podem pertencer ao mesmo partido, a uma classe ou a uma família. Isso é justamente a característica da oligarquia. É na verdade um governo com acepção de pessoas nesses cargos de liderança, que retrata justamente que podem ser pessoas de um mesmo partido, de uma mesma classe ou até mesmo de uma mesma família. E o que seria tirania? A tirania já seria um governo, um domínio de uma só pessoa de maneira absoluta e cruel. A gente sabe que esse domínio absoluto é entre aspas, porque nenhum governo tem um domínio absoluto sobre as pessoas, mas é justamente essa a ideia. É um governo absoluto e cruel, onde o governante ele usa de sua autoridade acima da lei e da justiça. Isso seria então uma tirania. E o que seria a aristocracia? A aristocracia é mais uma organização sociopolítica que está baseada em privilégios a uma classe social formada principalmente por nobres.
Também pode estar relacionada a um grupo ou classe de pessoas que recebem poder desde o berço, ou seja, que é repassado por herança ou por concessão, que é quando o poder é concedido a uma determinada pessoa que recebe privilégios, que pode ser de um nobre, uma pessoa de uma mesma classe. É pouco diferente no que diz respeito a um domínio oligárquico, a aristocracia. Mas é porque tem essa diferenciação, porque também pode ser um poder que é repassado por concessão ou até mesmo por herança, um poder que vem desde o berço. Então vamos lá para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: consiste na discussão sem intermediário das principais questões de interesse comum. Discussão, ou seja, o povo participa sem intermediário das principais questões de interesse comum. Pessoal, se vocês tiverem feito a leitura das páginas que eu falei, das páginas 173 e 175, vocês entenderiam que ali ia falar sobre as expressões históricas da democracia. E é justamente agora que nós vamos tratar nessa segunda questão das expressões históricas da democracia. E a letra A diz o seguinte: oligarquia. Nós já elimina, porque nem sequer está falando de oligarquia aqui. Letra B, democracia direta. Letra C, democracia representativa. E letra D, democracia participativa. Então vamos lá. Veja bem as palavras-chave: discussão sem intermediário, ou seja, sem barreiras, das principais questões de interesse comum ou interesse do povo. E é justamente o que nós entendemos por democracia direta, onde o povo participa por meio de discussões acerca do futuro da cidade, das decisões políticas, porque as leis políticas, ela interfere na nossa convivência, na nossa convivência social. Então, a sociedade, ela precisa estar atuante, precisa estar participativa, atenta e sabedora acerca dos interesses comuns, das questões de interesse comum, e elas precisam estar sempre colocando a sua participação do que diz respeito às legislações, às execuções de leis. E é justamente o que nós entendemos por democracia direta. Então vamos agora entender o que seria essa democracia representativa. A democracia representativa é justamente o que nós temos hoje: representantes nos cargos de presidente da República, governador do estado e prefeitos. Esses são os representantes políticos. Eles estão lá porque representam o interesse da maioria. Como a democracia, principalmente como entendemos hoje, diz respeito às eleições regulares, acontece de 4 em 4 anos. A questão do povo participar das decisões políticas, da administração pública. Então, a democracia representativa é justamente a criação desses cargos, onde determinadas pessoas vão exercer esses cargos, e essas pessoas, elas são representantes do interesse comum das pessoas. E o que seria a democracia participativa? A democracia participativa, ela já viria como substituta dessa democracia direta e representativa, e o povo, como diz a palavra, participaria. O povo seria sempre consultado diante de qualquer decisão política, no que diz respeito à criação de leis, no que diz respeito à vida social como um todo. O povo estaria sempre atuante e participante. Então vamos lá, questão 3. Em sua origem etimológica, o que significa a palavra democracia? Uma questão bem simples, porque é muito conhecido
entre o conhecimento do senso comum que democracia significa diante desses itens aqui. Letra A, poder social. Letra B, poder econômico. Letra C, poder do povo. Ou letra D, poder ideológico. É justamente o poder do povo que é a origem etimológica da palavra democracia. Demo significaria justamente essas questões relacionadas e cracia a poder do povo, certo? Então essa foi mais uma aula de sociologia e eu vejo vocês na próxima, se Deus quiser.